Agora você falando isso até que daí traz assim para as mudanças que a gente pode fazer dentro do próprio corpo, né? Tipo, para depois isso ser também externalizado. Isso eu nunca compartilhei assim quais são os meus hábitos de autocuidado, de autoamor, né? Até mesmo porque aquela frase complexa, ame o próximo como ama a ti mesmo, tipo assim, como que eu me amo, né? Vamos começar por aí. Será que eu tô me amando, assim? Será que eu tô... O que que isso significa, né? Para depois chegar também no outro e tal. Eu nunca compartilhei, assim, publicamente quais são os meus altos cuidados, mas eu acho isso importante de fazer aqui agora, assim, eu senti, assim, sabe? Tipo, porque a gente não faz ideia o quanto a gente vai acumulando, às vezes, de raiva, de emoção e de alimentação, o quanto essa acumulação, assim, ela também impede que a gente tenha um espaço mental, assim, mais aberto para conectar, assim, como antena com as coisas que realmente precisam ser feitas na sua própria vida, ou para conectar, assim, com um comportamento que realmente você precisa alcançar para que todas as pessoas que estão ao seu redor também estejam contempladas com a sua presença, para enfim, para viver bem, fazendo. Então, assim, são algumas coisas que eu vou dizer aqui que fazem muito bem para mim e quero manter assim, tipo, mais do que tipo uma sugestão de façam isso, façam aquilo. Bom, vou começar a falar primeiro do intestino, né? Nosso segundo cérebro. A gente não faz ideia que comer farinha branca, ou seja, comer pão francês, por exemplo, pão todo dia, que é uma cultura nossa aqui, que é feito de farinha branca, que aquilo é um alimento que, na verdade, ele não te nutre, né? Ele sacia sua fome, ele incha lá dentro um pouquinho, ele não te nutre, daqui a pouco você está com fome de alguma coisa que realmente tenha energia vital. E como tem farinha branca, a farinha branca, como as drogas brancas, ela, no caso a farinha branca, ela constrói uma película na parede interna do intestino, uma película da cor do seu microfone, assim, uma coisa preta, assim, que impede o intestino de absorver todos os nutrientes que estão passando por ali em outras alimentações. E isso ninguém ensina pra gente, né? Só se aparece um anjo na nossa vida para contar, e no meu caso foi a Mana. Ninguém conta pra gente também que refogar alho, cebola, óleo, isso gera o alho deixa de ser medicinal, transforma em toxina. Então, tipo, dá para cozinhar sem refogar, sem ficar saturando o óleo, o quanto isso vai te dar saúde também. E aí, falando do intestino, uma coisa que eu sinto como uma chave, assim, muito poderosa, assim, para a gente enfrentar alguns momentos da vida, seja um dia que vai ser mais pesado, ou então uma resolução de um problema que você não está achando a saída, tipo, quer fazer em casa lavagem intestinal. Isso é possível, que a gente chama de enema, né? Isso é possível Panchakarma, fazer né? No Ayurveda, né? É o Panchakarma, né? Panchakarma, né? o Panchakarma é um processo bem mais complexo, porque não é só sobre uma única lavagem, né? Ele tem a ver com nutrir o tubo e depois lavagens específicas com nutrientes específicos. Então, assim, a gente acumula nessas curvas do intestino um monte de coisa que a gente não elimina, porque fica estacionado. Então, a lavagem intestinal, que você pode comprar uma bolsa de lavagem para você fazer em casa com uma mínima instrução, só com água é possível, com água e um pouquinho de sal, porque o nosso líquido é um pouco salgado, para o corpo não estranhar, morno. Você elimina, depois você faz a lavagem, você vê, na hora você acessa um espaço maior interno, que está diretamente ligado ao seu cérebro, que te dá uma outra perspectiva do que você tem do seu pensamento em relação à sua atitude. Até se você está numa coisa raivítica, você sai dessa lavagem assim, tipo, não, tipo, beleza, não, já sei, não, isso não leva a lugar nenhum, vamos botar o pé no chão, vamos fazer a coisa certa. Recentemente eu comecei a fazer com café medicinal, que daí é um processo mais elaborado, não é qualquer café, você tem que achar quem tem esse grão de café medicinal, que ele é tipo numa torra que é diferente do grão para fazer café forte mesmo,
E aí depois eu posso te mandar, se a gente quiser compartilhar aqui no portal e tal. O café um pouquinho, deixa secar e depois recebe e fica lá uns 20 minutos, depois elimina. E isso te dá uma energia, te dá uma limpeza, assim, da sua psique muito potente. Isso é um autocuidado meu que faz diferença na minha vida. Normalmente quando tem show eu me preparo dessa maneira. E eu sinto que eu fico mais conectado ao sensível. Imediatamente. O nosso jeito de olhar muda. Muda, você fica com um olhar muito profundo, sabe? Pra ver, Tipo, você olha seu mesmo. olhar é bem profundo, dá pra sentir mesmo, cara. E 80%, acho que do que a gente chama de cérebro, na verdade, fica ali no intestino, no estômago. Isso é uma coisa que pouca gente sabe também. Não sei exatamente o número, mas vi de alguma revista científica, assim, que a gente desconecta quanto que do cérebro, na verdade, é aqui no gut, né? Que a Ayurveda ensina muito, ajuda muito nisso, mas como a alimentação é importante nessa relação com o pensamento, né? E aí essa profundidade do olhar, eu acho que a gente perde por esse vício nesses alimentos de gosto mais forte, né? Ou seja, do sal, do açúcar em excesso em vários tipos de alimentos e principalmente os condimentados. E aí o impacto que isso deve ter, cara. Então, acho que brigadaço por compartilhar isso mesmo como um hábito e prática para limpeza mesmo, é algo que eu não me atento, não. Acho incrível essa ferramenta. Quando chegou na minha vida, virou uma resolução para muitas coisas. Eu também adiro também às medicinas da floresta, né, que também chegaram até mim. Tem uma hora que é o paricá, né, que é o sopro, que é o rapé indígena que vai me devolver para mim mesmo. Tem a hora que é o colírio, sananga também. Isso tudo é possível de ser acessado, porque essa integração que não houve até agora das nações indígenas com a nação homem branco, entre aspas, essa falta dessa integração é que também impede que a gente evolua num único só corpo, num único só coração, porque quando a gente começa a comungar das medicinas da floresta, tipo, porque vem deles com muito saber milenar e dessa tradição toda, a gente vê o quanto aquilo ajuda a gente no dia a dia aqui no urbano. Então, esse é um assunto também que de vez em quando tem em casa, e quando tem hora que me ajuda e tal. Além disso, a alimentação, ter muito cuidado realmente com os efeitos, né, que a alimentação gera, procurar saber um pouco mais sobre isso. Aqui em casa a gente só cozinha em panela de barro, porque gasta menos gás e não corre risco de soltar nenhum ferro na hora em que você está. E outra, não queima sua mão, porque comida gosta de mão, então a panela de barro, ela demora a ficar toda fervendo, então você pode ficar usando mais a mão enquanto está cozinhando, a kombucha. Aí a gente vai chegar o quê? Nos óleos essenciais. Tem hora que é um óleo essencial ou outro que ativa, né, o nosso límbico, o nosso líquido aqui interno. Então, tem hora que é o óleo de gerânio que vai acolher o meu feminino, a minha carência. Tem hora que é o de hortelã que vai me dar um ímpeto para agir. Tem hora que é o de cálamo, que é difícil de achar, mas que ajuda a articular a nossa fala, que ele está ligado ao primeiro sopro, né? Ele organiza essa coisa da fala. A cultura dos óleos essenciais, ela tem um primeiro pensamento assim, tipo, é uma coisa muito elitizada, porque é muito caro, mas na verdade, isso é um primeiro pensamento rasteiro, porque não é bem por aí. Você pode se reunir com as pessoas que produzem em grande escala e fazer parte de um grupo que compra e consome aquilo e tal. Então, tem um vocabulário extenso, assim, né, dos óleos essenciais, que também acaba servindo, assim, como ferramenta para alguns momentos, assim, da vida aqui em casa. Gratidão por compartilhar, Genesi. Acho que queria juntar com um aí que eu também tive há algum tempo, que também lembra um pouco esses, né, tem a ver com a Ayurveda também, que é passar óleo de girassol no corpo. Eu tenho desequilíbrio de vata, né, então eu tenho tendência à ansiedade, a pensamento em excesso, então o óleo de girassol me ajuda muito, os óleos essenciais têm me ajudado bastante também. As medicinas da floresta, há 8 anos, mais ou menos, que entraram na minha vida e me ajudaram muito, assim, tem me ajudado muito a essa conexão interna, né, então, acho que eu vejo tudo que me leva para um lugar de mais saúde, mais bem-estar,
e como você trouxe bem agora há pouco, né, esse conceito da compaixão e que leva ao outro também, né, que é o compartilhar, que eu acho que é esse compartilhar hábitos, eu vejo não como jeito de, façam isso, pessoal, que a gente está falando, porque é bom. Não, mas no mínimo se questionar ou experienciar se faz sentido para você, né? Eu acho que tem muitos hábitos mais universais, a gente falou de respiração, ou meditação, ou olhos, ou conexões, formas de conexão, formas de terapia diferente, constelação familiar foi uma que me ajudou bastante também. Então, na verdade, é um convite para cada um se questionar e ver o que ressoa, né? Acho que eu na minha vida, assim, fica com o que foi bom do que eu falei e o que foi ruim joga fora, né? Exato, porque conselho é uma coisa difícil, assim, né? É melhor cada um puxar o seu para si. Uma outra coisa que eu vejo que, tipo, me ajuda muito é libertar o outro da minha opinião, sabe? Tipo, liberta o outro da sua opinião, deixa de ser chato. A fala é uma coisa que só porque existe esse mecanismo a gente acha que pode sair falando. Tipo, então assim, a fala não é bem para, ela não foi feita exatamente para isso, assim, tipo, não é porque a gente sabe andar que a gente não para de andar, sabe? Então assim, libertar o Fala outro igual da pedra, nossa né? própria. Tem um mestre que fala assim, a fala é igual pedra. Ela tanto pode construir, quanto você pode jogar a pedra na cara do outro e machucar. Então ela tanto constrói uma casa, quanto ela machuca o outro. Né? E uma coisa bem recente, assim, que eu vejo que está sendo muito boa, assim, que é perder a necessidade de resposta imediata. Tipo assim, chegou um WhatsApp ou um e-mail, algum telefonema assim, tipo, alguma questão que tipo é muito afrontosa, beleza. Não responde imediatamente, não. Elabora, formula, traz para si, guarda um pouco, pensa bem, passa pelos quadrantes do pensamento, né, da lógica, do que você sabe, do que você quer, do que você sente. Analisa essas 4 frentes e aí lapida para entregar para o outro uma coisa que é capaz de moldar, inclusive, o comportamento do outro. Porque, assim, se vem uma afronta e você, a sua resposta tem uma consciência iluminadora, aquilo causa uma mudança que o seu estado pode gerar no outro, e outra, você se livra de também entrar num fluxo de reatividade, de uma confusão, e de perder o maior tesouro, que é a sua paz. Você se livra disso, que é muito perigoso, e a maioria das trocas assim mais comuns, assim, elas têm uma tendência, às vezes, de uma confusão ou outra, levar para esse lugar da reatividade. Tenho começado, eu sou ariano, tenho Mercúrio em Áries, que é o planeta que diz sobre a velocidade da fala, a velocidade do pensamento. Para mim é um exercício muito grande, assim, tipo, eu guardo meus cachorros no porão, assim, nem sempre eu consigo, mas aí quando eu consigo, aí eu guardo, aí depois, eu vou responder aquele WhatsApp, não, deixa, quando eu vejo que tá, agora sim, agora tá com elementos o suficiente para dizer alguma coisa, talvez seja importante até como saída para esse comportamento ali que está no outro. Perder a necessidade de resposta imediata tem sido uma grande ferramenta para mim. Poder da escuta verdadeira, né? De se realmente escutar o outro, é raro hoje em dia, é raríssimo mesmo. Poder realmente escutar sem já estar pensando o que eu vou falar depois, ou muitas vezes nesses jogos de vingança ou de guerra, de ser melhor do que o outro, de competição, que acho que está em todos nós, mas acho que esse espaço da presença, de ouvir antes da fala, assim, eu vejo que é uma característica de pessoas que eu admiro, assim, como você, pessoas que eu admiro, eu vejo que tem essa característica da escuta, que eu acho que tem a ver com a humildade também. Porque se você já vem falando, ou você já vem com respostas, sem ter as perguntas, né, eu vejo que você perde a oportunidade de aprender com o outro mesmo, de fato, né? Então, de estar realmente aprendendo com o outro e compartilhando o tempo e espaço, e não simplesmente querendo convencer o outro de alguma coisa, né? Então, para mim tem sido um exercício, e um exercício que é difícil para mim, eu queria saber como você lida com isso, é, por exemplo, muita coisa vem, né, por WhatsApp e outras ferramentas, né? E muitas vezes esse medo da rejeição, de falar não para o outro, né? Acho que muitos convites e muitas coisas que não dou conta e às vezes não quero mesmo, quero estar, às vezes, com a minha família, tá de boa, e como falar esse não, assim, e com o tempo vindo mais convites, assim, e queria saber como é que você lida com isso, né? Com como falar não, assim, como você fala o não, assim, às vezes é ignorar, às vezes é responder de um jeito que pode ser muito agressivo. Você tem essas dúvidas na cabeça também? Tenho, assim,
com certeza. E aí o não é uma arte, né? Que é uma arte de realmente ser sincero com você, né? Então, assim, eu vejo nos 6 meses, assim, da Rara, o quão é importante uma coisa básica, que é saber aproximar do que te faz bem e se afastar do que te faz mal. Tipo, eu vejo ela brincando, tipo, tem hora, ela, não quero isso. Ela imediatamente vira para o outro lado e quer outra coisa. E, tipo, tá afastando o que ela não quer para ela. Legal. A gente vai perdendo isso às vezes por um querer ser gente boa, um querer não desagradar o outro, e eu acho que é importante também, uma coisa que eu ouvi muito a Ruth, mãe da Mana, dizendo, assim, que tipo, ela dizia para eles, criando os filhos, dizendo assim, tudo bem vocês não me amarem, agora, mas vocês vão fazer isso agora, que eu não tenho medo de não ser amada, não, tipo, isso é importante, porque é isso que torna a gente enraizado mesmo, né, tipo, você vê que a pessoa, ela tá falando independente do que se o outro vai gostar dela. A gente tem que ter essa liberdade, assim, de deixar de querer agradar e ser mais inteiro. Porque daí, quando a gente é mais inteiro, o outro percebe e vê que isso é o que você melhor tem para oferecer para ele. Então, às vezes, numa opinião que se pede, né? Sinceridade sempre, franqueza quando se pede. Tipo, importante que a gente diga e se a nossa franqueza é solicitada e que a gente diga não. Isso é uma arte, é difícil para mim, mas eu me lembro de uma frase agora também que eu não sei se é do John Lennon, mas que diz assim, dizem que a vida começa aos 30, que a vida começa aos 40, começa aos 50, que a vida começa aos 60. Bobagem, a vida começa quando você desencana da plateia. E isso é um aprendizado, porque dependendo da maneira como a pessoa foi criada e se tem um ímpeto mais facilitador, é mais fácil a gente ficar sendo refém desse querer ser legal com o outro do que querer ser inteiro com o outro.